E vem conferir a crítica do filme O Jogo da Invocação. E eu assisti o filme O Jogo da Invocação, filme esse que chamou minha atenção por ter a participação de dois atores que eu gosto no elenco, Asa Butterfield e Natalie Dyer, mas nem esses dois atores, que já não são fantásticos, conseguiram salvar a catástrofe que é esse filme. Filme que erra em absolutamente tudo que tenta fazer, de narrativa a direção, de direção a trilha sonora, de trilha sonora até a escolha de elenco. Tudo nesse filme é um grande desastre. Mas vamos começar devagar, porque desde a primeira cena o filme já mostra que ele estava bem perdido no que ele queria fazer. A primeira cena mostra o personagem do Asa Butterfield, que é o Marcos, e ele está sendo preso pelos policiais, falando que ele fez alguma coisa, uma grande catástrofe, um grande assassinato que fez com que ele fosse preso. Logo depois disso, a gente volta no tempo para poder realmente saber o que aconteceu. Bom, você tem que deduzir isso, porque aí já começa os erros técnicos que o filme tem. Porque começa com uma narração em off, e é praticamente a personagem da Natalie Dyer narrando o que aconteceu. Mas você tem que, realmente, a direção não coloca que o filme se passou antes, depois, a narração entra em off do nada e ela não termina e a história continua. Já tem um erro técnico grosseiro aí, porque realmente, se você vai começar o filme com essa cena e depois começa com uma narração em off, tudo bem. Só que a forma como eles fizeram, sem ter uma transição ou outra, fica muito estranho como o filme já começou. Ele já se provou nesse ponto como tecnicamente ele seria problemático. E sem contar que a narração em off nesse começo de filme, a impressão que passa, analisando tecnicamente, é que passa muito uma impressão de que eles fizeram o filme todo, passaram para os executivos, para os produtores de Hollywood, e eles falaram, esse começo não tá bom, vocês precisam deixar mais claro sobre o que é o filme. E a partir daí, eles introduziram essa cena com uma narração em off para introduzir, porque até em questão de como ela é feita, como ela é dirigida, como ela é apresentada, não faz sentido. Até porque, logo depois disso, a gente volta pro personagem do Marcos, vivido pelo Asa Butterfield com o seu irmão, e eles encontram a faca. E quando eles encontram aquela faca, que é o motivo do filme acontecer, você vê que ela era para ser algo misterioso no começo do filme. Para você que tá assistindo o filme pensar, o que é essa faca? O que ela pode fazer? Como ela vai fazer com que as pessoas se tornem reféns dela e o demônio entre em ação? Mas esse mistério, ele é praticamente morto quando na primeira cena já tem uma narração em off explicando exatamente o que é aquela faca. De novo, essa cena inicial com a narração em off, parece que ela foi colocada depois que o filme foi feito e ela não encaixa muito bem no filme. Inclusive, ela não precisava estar, porque ela estraga um mistério que o filme queria construir. E aí a gente continua o filme com eles começando até chegar no ponto da invocação. Esse começo do filme era um momento que era para a direção apresentar os personagens, fazer com que a gente crie camadas e ligue para eles, ao mesmo tempo que crie a mecânica de como é a cidade, como são os pais, os personagens, a dinâmica entre eles. Tudo isso era para ser feito nessa parte, e é feito de uma maneira bem ruim. Eu não me importo com ninguém que está nesse filme, absolutamente ninguém. O roteiro não consegue deixar os personagens interessantes, cativantes, envolventes, e você não consegue realmente se importar com eles. E isso é um problema num filme de terror como esse, que você deveria se importar na relação deles como irmão. Tem um momento do filme onde realmente o que deveria fazer o filme funcionar é você, como público, se importar que um irmão está querendo salvar o outro. Olha que cena bonita, mas você não se importa com nenhum deles, porque os personagens não funcionam, os personagens não são bem escritos, não são bem feitos. E nesse momento onde a faca entra em ação no filme e começa a ter visões, mostrar como é que são os espíritos, aí volta para outros erros técnicos de um diretor que visivelmente não sabia brincar com o gênero de terror de maneira nenhuma. Jump scares mal feitos, e quando tem jump scares, a transição de cena de um universo que parece até paralelo não funciona muito bem. Quando mostra aqueles demônios, não são bem feitos, com uma pouca maquiagem. Tudo bem, o filme visivelmente não tem um grande orçamento, mas o diretor tinha que ser inventivo e brincar bem com isso. Não foi, não construiu bem a parte do terror. E a gente chega na parte das mortes. As mortes que acontecem a partir, obviamente, em invocação, as coisas acabam não funcionando muito bem. Não são mortes boas também, não são criativas, e entra no ponto de novo da direção não saber construir bem esse ambiente. E eu falei que não é só a parte do roteiro que é muito ruim, a parte da técnica é muito ruim. Eu falei também que a parte do elenco é ruim, porque eu elogiei que eu gosto dos dois atores, mas eles não estão bem aqui. A Natalie Dyer até combina com o seu papel, mas o Asa Butterfield, você vê que visivelmente ele está mal escalado pro papel que ele está. Parece que ele tem que estar no filme por causa que o nome dele é muito forte,
e pode atrair uma grande galera para assistir o filme. Mas ele é um ator que ele não tá combinando com aquele papel. A culpa nem sempre é dele. Você consegue ver que existe alguns cacuetes que ele tenta colocar no personagem, desde a forma como ele anda, a forma como ele fala, que é visivelmente o diretor que ele vai falar: isso não está funcionando, vamos trabalhar de outra forma. O diretor não conseguiu trabalhar isso. E você vê que o ator fica perdido em cena. Você vê que quando ele quer fazer esse olhar meio que ele é demoníaco, vira algo forçado, em certo ponto até vira uma piada, porque ele não tá te convencendo que ele é assustador, que ele dá medo. E quando ele tem que mudar pra uma figura que no começo do filme, ele tem que ser aquele filho meio rebelde, que se preocupa com a família, mas ele é um pouco encrenqueiro, e o Asa Butterfield também não passa isso. É um ator bom, que tá muito mal escalado pra um papel que não combina com ele. E como eu falei, quando as mortes começam, elas são muito ruins. O filme tinha um potencial gigantesco pelos dois atores principais que ele tinha, e também pela ideia principal do filme, que é, o que aconteceu? Quando aconteceu a morte nesse filme, ele começou a fazer jogos. Então o que o filme vai fazer? Ele vai colocar aquelas pessoas em situações de morte para fazer com que, em situações de jogo, para as mortes funcionarem. Então tem o jogo da forca, esconde-esconde, jogos que a gente conhece, que são tradicionais do nosso dia a dia para criança, mas que tem uma ideia mais macabra aqui. A ideia não é ruim. Se tem alguém que é inventivo a conseguir construir cenários através disso para criar bom terror, bom suspense e brincar com essa ideia, porque a ideia é muito boa, mas a execução é péssima. Todos os jogos que eles colocam são mal feitos, mal filmados, até como eles constroem a cena é muito ruim. Tem uma sequência num celeiro que, nossa, é uma vergonha alheia, e a sequência final, ela demora pra chegar, e quando ela chega também não é bem feito. É um filme que, eu repito, não funciona de maneira nenhuma. A parte do roteiro não consegue trabalhar o universo, o ambiente, construir bem a cena, construir bem os cenários, fazer com que você se convença de que os personagens são interessantes, que você tem que torcer por eles, sem contar que os atores estão mal escalados ali. E quando você chega na parte realmente técnica, você vê que o filme também não funciona bem. A direção não trabalha bem o terror, o suspense, o horror, não consegue trabalhar bem os atores em cena, nada funciona aqui. É um filme que, de novo, tem dois bons atores, tem que não estão bem nos seus respectivos papéis, tem um elenco secundário que não funciona de maneira nenhuma, e tem uma ideia muito boa envolvendo os jogos, que você vê que tem um potencial ali, mas que é muito mal executado. De um filme que eu entendo, é de baixo orçamento, mas, de novo, eu acho que é um filme que você não precisa assistir. Tanto que o filme você vê que provavelmente ele teve várias refilmagens, porque tem vários momentos que tem várias cenas que eles não encaixam muito bem, mostrando até como a montagem do filme é ruim. Pra você ter uma noção, quando o filme se encerra, tem uma cena que eu já tava levantando, porque eu falei, o filme já acabou. E do nada começa uma outra cena, que é pra falar que vai ter continuações, que o filme quer virar uma franquia, que também não encaixa. Essa cena você vê que visivelmente foi colocado na pós-produção depois que o filme acabou. Que alguém colocou, coloca uma cena extra aí pra ver se a gente consegue ter continuações caso o filme dê certo. Então, o filme, até na sua montagem é muito estranha. A montagem do filme é muito estranha em questão de como até constrói os personagens. Tem uma festa que envolve um celeiro que você não entende qual personagem tá ali, qual motivação é dele. De novo, é um filme que, pra quem gosta de cinema, o filme é muito ruim. Pra quem gosta de filme de terror, é pior ainda. É aquele filme que ele é terrível em quase tudo que tenta fazer, e eu não sei quem que iria gostar desse tipo de filme. Nem aquelas pessoas que falam, eu gosto de filme trash, filme ruim de terror assim mesmo, nem essa pessoa vai conseguir gostar, porque ele não encaixa muito bem no gênero de terror. Concluindo, o jogo da Invocação tem dois atores muito bons, mas que estão infelizmente muito ruins nos seus respectivos papéis. Tem uma ideia muito boa envolvendo jogos com terror, que a ideia é boa, mas não funciona aqui. No fim, é um filme que falha em tudo que tenta fazer. É um filme que não tem um elenco grande, mas que os atores não estão bem. Tem um roteiro que não funciona de maneira nenhuma. Tem boas ideias que não são bem executadas. A parte técnica é terrível, o terror não funciona. No fim, é um filme que ninguém deveria perder o tempo. E por isso que eu fecho o filme O Jogo da Invocação com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você teve tempo de assistir o Jogo da Invocação? O que você achou do filme? Você gostou ou você não gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.